tarde, boa tarde. Ah, responde para mim, gente. Não me deixa assim, abandonada sem vocês. Boa tarde, boa tarde. Uma alegria estar com vocês aqui. Se estiveram conosco desde o período da manhã, já aproveitaram aí o nosso primeiro painel sobre ESG para o setor de sustentabilidade. Agora, vamos para mais um tema. Você está pronto para o futuro da alimentação? Ontem foi falado aqui na Arena Inspiração sobre plant-based. Quem aí acredita que o futuro é plant-based? Alguém acredita? Acreditam? Eu acredito bastante nisso também. Antes de introduzir os nossos painelistas, quero incentivar sempre vocês que, se fizerem posts, reels, vídeos, enfim, postem nas suas redes sociais e marquem os nossos perfis. É importante demais interagir e saber o que vocês estão achando dessa 17ª edição da Naturaltech, realização da Francal Feiras. Dando sequência, então, agora vamos para o conteúdo, se você está pronto para o futuro da alimentação. Quero chamar ela, que será a nossa mediadora, Heloísa Guarita, sócia fundadora da RG Think Food, fará a mediação e recebe as nossas palmas. Pode sentar aqui, Elo, por favor. Com ela, André Dutra, chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa, recebe também as nossas palmas. Murilo Cunha, cofundador e CMO da Food to Safe. E Bibiana Mate, CSO da Selva Ingredientes. Este painel vai contar com 60 minutos de exposição dos nossos painelistas e depois mais 15 minutos que a Heloísa poderá destinar às perguntas de vocês. Então já vão anotando tudo que no final a Heloísa chama as perguntas. Com a palavra. Obrigada, Lu. Que apresentadora, né? Impressionante. Bom dia a todos. A gente estava falando aqui, obrigada André, Murilo e Bibi. A gente estava falando aqui antes de começar, nós que somos há muitos anos dentro dessa área, a gente viu a Naturaltech nascer. Você vê o tamanho que essa feira, né, está e a qualidade dos estandes, dos produtos, já mostra que o futuro da alimentação é hoje, né? Eu acho que o futuro não é futuro, o futuro é já. Essa evolução da Naturaltech, não só na qualidade dos estandes, mas na qualidade de produtos, faz a gente entender que existe uma das coisas que a gente mais acredita na RG, e que a gente sempre lutou para isso, que são a importância das mudanças no ecossistema da alimentação, né? O sistema alimentar precisou de uma grande revolução, de uma grande evolução industrial. O André está aqui para não me deixar mentir o quanto que a Embrapa contribuiu para isso, mas hoje a gente precisa de uma renovação desse sistema alimentar. E a melhor forma de fazer essa renovação é trazendo quem é novo, né? Quem é novo, quem pensa diferente, das novas gerações, e faz parte dessa nova geração a nova indústria, né? A indústria que a gente, pensando desde o agro, toda a indústria de alimentos e o novo consumidor. Quem move, quem vai dar esse push para a grande indústria se mover, é o que está acontecendo aqui hoje. É muito difícil que esse movimento aconteça naturalmente, sendo puxado só pelo consumidor. Então, nós que estamos aqui hoje, vocês todos, são responsáveis pelo futuro da alimentação, que é o que está acontecendo já agora, né? E parece muito simples falar isso, meio óbvio, mas não é. A gente trabalha muito com a grande indústria de alimentos há muitos anos, e muitas vezes a grande indústria tentou fazer movimentos de inovação e o consumidor não estava pronto. E aí esse projeto de inovação tem que andar para trás. Então, hoje, a gente tem a possibilidade de olhar novas empresas com novos pensamentos, evoluindo para nova forma de plantio, pensando em sustentabilidade, pensando em uma tecnologia de produto novo e estando no momento de mercado onde a gente consegue trazer isso de forma real, para a gente ver o que a gente achava impossível sendo possível, né?
Então, isso é muito importante. Acho que quando a gente pensa no futuro, eu vou dar a voz aqui para os três, mas eu só queria dar uma pequena introdução. Talvez 3 coisas para a gente que sejam parte desse futuro, e a gente olha isso de uma forma muito importante. Origem do alimento, né? Da onde vem, como vai, quais são as novas tecnologias de agro que faz esse alimento mudar o acesso, mudar a tecnologia, mudar a forma de plantio, e isso muda muito a cadeia, né? Não só a possibilidade de ser mais sustentável, mais orgânico, mas que a gente também olhe para os produtores locais. Tem uma cadeia muito grande aí para ser revista, e essa cadeia hoje no Brasil, a parte de agro, é um dos lugares mais fortes do mundo, é respeitado no mundo como as melhores tecnologias. Então, agro talvez é um lugar importante. A gente tem uma divisão na RG de investimento, que é a RG Futures, e dentro dessa nossa parte de investimento, o agro para a gente é muito importante. Segunda parte, quando a gente olha em futuro, que é um futuro também presente, é toda a parte de tecnologia. Muita coisa, principalmente quando a gente pensa em preço, né? A gente tem o produto high-end de tecnologia ou de produto high-end que a gente acha que é muito legal, mas não consegue chegar num volume que seja acessível. Então, tecnologia e acesso, a gente entende que é importantíssimo para a gente conseguir quebrar barreiras e mudar o futuro da alimentação. Significa, hoje a gente vai falar um pouco tanto de tecnologia aqui, mas a tecnologia é uma forma da gente conseguir mudar e trazer acesso. Acesso significa preço e a possibilidade de ter uma distribuição e uma compra possível. E o terceiro para a gente, que é muito importante, é o desperdício, né? É um assunto muito velho, né? Quem estudou em qualquer área da alimentação tinha uma cartilhinha como dizer não ao desperdício, mas hoje a gente sabe que grande parte da produção mundial de alimentos é desperdiçada. E a única forma da gente conseguir resolver essa cadeia, porque a cadeia do desperdício vai desde o agro até o consumidor final, com percentuais distribuídos em todas as partes, é com novas soluções. Então, as novas soluções de desperdício, hoje o Murilo vai falar de uma das soluções de uma parte da cadeia, mas desperdício para a gente também é uma busca de solução, uma busca importante de investimento e de um olhar. E quando a gente pensa em Brasil, tem um paradoxo muito grande relacionado com a fome, né? A gente voltou para os níveis de fome de 2013, né? Onde a gente estava, a gente tinha saído de um percentual de fome inacessível, não, completamente não esperado, voltamos para esses níveis e agora a gente entende que isso tem que voltar com um esforço muito grande. Acabamos de fazer aí um pacto contra a fome, um movimento bem grande, eu não sei quem já viu também pode acessar e contribuir, mas o fato é que o desperdício é um paradoxo também muito grande em relação à fome, principalmente no nosso país. Então, eu queria abrir aqui para os 3 parceiros importantes que a gente tem hoje aqui. Primeiro, eu acho que o mais importante é cada um contar um pouco, né, da sua empresa e o que faz, onde está, né? Então, André, pode começar aí. Eu acho que o André está num lugar de muita honra aqui no Brasil, que é a Embrapa, né? A gente acompanha a Embrapa a vida inteira e acho que é um dos lugares onde a gente pode ter muito orgulho do que se faz, né? Pelo Brasil, né? Então, eu queria, André, que você contasse um pouco. E a gente estava falando aqui um pouco dos marcos os marcos que a gente falou da inovação, talvez fosse legal também você contar um pouquinho disso. Sinceramente, depois dessas palavras e essa abertura, a gente fica até um pouco emocionado. Parabéns, Heloísa, acho que você fez uma introdução muito interessante, falou do crescimento desse setor, isso daqui é um orgulho, né? Eu acho que a gente observa hoje, verifica, visualiza essa mudança que já está ocorrendo e essa mudança é nossa. Não é sua, não é minha, não é da Bebiana,
mas é de vocês todos e todos aqui que estão participando e estão aqui participando desse crescimento desse setor. Você pediu para contar um pouquinho da Embrapa. A Embrapa completou 50 anos agora no mês de abril. Ela é uma empresa que foi criada basicamente para estruturar, né, as cadeias produtivas. A gente vivia um problema de segurança, falta de alimentos, né? Talvez aqui muitos não pegaram, mas algumas pessoas se lembram, se faziam filas no supermercado porque só tinham o direito de comprar 1 quilo de feijão. Faltava alimento na nossa gonda. Nós tínhamos terra, mas não conseguíamos produzir, não tínhamos conhecimento. Foi quando a empresa foi criada, valorizou-se sim os profissionais. Grande parte desses profissionais saíram do Brasil, foram fazer programas de pós-graduação fora nas universidades americanas e europeias, voltaram lá com os seus doutorados, PhDs, e começaram a criar todo esse ecossistema que hoje eu faço parte e peguei parte dessa onda. Então, quem criou não foi eu, são pessoas que já saíram, se aposentaram e até já nos deixaram, mas que hoje deixaram um legado muito importante, que é essa contribuição que a gente faz em várias cadeias produtivas. Hoje nós somos 43 unidades espalhadas em todo o Brasil, do Iapoca ao Chuí, leste a oeste. Temos aí representações em todos os estados, trabalhando com todas as biodiversidades existentes. E hoje você falou numa coisa importante que a gente estava comentando, é a inovação. O nosso país hoje vive um momento muito importante, que é a inovação aberta. Nosso marco legal, não sei se vocês conhecem, eu não sou advogado, mas eu gosto de citar esse decreto. É o decreto 9283 de fevereiro de 2018. Ele regulamentou o marco legal da inovação e hoje a gente consegue, principalmente essas empresas aí que crescem nessa velocidade grande, conseguem fazer parcerias com ICTs. A Embrapa é uma ICT, um Instituto de Ciência e Tecnologia, e a gente consegue, junto com o setor privado, com vocês aí que idealizam, corroboram para que essas mudanças estejam numa velocidade mais rápida, a gente consegue, de fato, colocar esses produtos aí no mercado, contribuindo. Eu costumo dizer... Vou falar nisso. Agora sim, eu pensei até que eu tivesse com um problema aqui na minha voz. Então, a gente, sinceramente, a gente tem feito, né, vários projetos de inovação aberta. Isso dá uma celeridade muito grande, porque a pesquisa ela gera muito conteúdo. Grande parte desses conteúdos, muitas das vezes, não conseguem chegar ao conhecimento de quem realmente está aí produzindo, levando esses produtos para a nossa mesa. E hoje isso, de fato, acontece. Então, hoje, em 2019, começou todo esse ecossistema. A gente tem hoje 476 projetos junto com a iniciativa privada. E aí vocês poderiam até me perguntar, mas é só com grande empresa? Não. Trabalhamos com todos, inclusive com a inovação social, que é a agricultura familiar. Hoje, agricultura familiar e inovação social, a gente tem em torno de 3%. Com pequenas e médias empresas, nós temos aí cerca de 47%. E o restante com médias e grandes empresas, aí, que é aquelas que têm um faturamento maior. Mas hoje isso, de fato, contribui. E hoje o grande desafio, quando a gente fala em desenvolver novos produtos, é trabalhar o 3S. Talvez muita gente nunca ouviu o 3S, né? O que é o desafio? É ter um produto saboroso, é ter um produto que tenha nutrição, que agregue nutrição e saúde, que é importantíssimo na nossa vida. A gente sabe aí do prejuízo que a gente teve aí de uma cultura passada, que hoje a gente está vendo através desse reflexo aí, a gente ter uma certa melhoria. É muito interessante você rodar essa feira e ver as pessoas aí dentro do peso, né? E isso é um orgulho, né? E a gente sabe que isso parte da onde? Da cultura, da alimentação. Então, é ter um produto saudável, e principalmente respeitando a sustentabilidade, que é a gente trabalhar todas as orientações no campo. E aí eu cito para vocês, a Embrapa tem um medidor que é de uso da tecnologia gerada pela empresa, que a gente chama de balanço social. Esse balanço social esse ano teve um grande aumento, e grande parte desse aumento se deu pela crise dos fertilizantes que a gente está aí escutando.
E, em função dessa crise, o fertilizante ficou muito caro e o pessoal começou a acreditar o quê? Nos insumos biológicos. Insumos biológicos que muitos produtores não acreditavam. Eles até utilizavam, mas utilizavam adubo químico. E aí, quando bateu a crise na porta, eles começaram a utilizar. E a gente verifica aí recorde na produção de grãos. Hoje, grande parte de forma sustentável. Plantio direto, insumos biológicos. E outra questão muito importante também hoje é trabalhar todos os coprodutos. Hoje, a Embrapa, em todo o projeto, ela trabalha com alinhamento estratégico às ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E a gente tenta trabalhar o aproveitamento integral de toda a cadeia. Isso daí é uma coisa super interessante. Fizemos um projeto até com uma startup, Amazônica Mundi, que eles vieram nos procurar para utilizar a carne de caju. Carne de caju que até hoje é jogada fora, mas que essa startup hoje desenvolveu e até afirmo para vocês, a gente está discutindo uma cooperação Brasil-Índia. A Índia é um grande produtor de caju, é o terceiro maior exportador de castanha. O pendúculo, que é o pseudofruto, é jogado fora. Em função do trabalho do Brasil, eles querem agora importar transferência de tecnologia. Então, isso parte do Brasil. O Brasil hoje representa um grande desenvolvedor de ideias, desenvolvedor de ecossistemas, e o nosso propósito é cada vez mais a gente criar, favorecer esse cenário. Isso daqui é a transformação da indústria de alimentos. Não critique a indústria de alimentos. Se não fosse a indústria de alimentos, a gente teria uma perda de alimentos muito grande. Agora, a gente tem que criticar, sim, que eles façam produtos mais saudáveis, com ingredientes responsáveis, justos com o produtor, com a biodiversidade, com a sustentabilidade, com a saudabilidade. E essa é a transformação. Esse é o alimento do futuro, é isso que a gente tem que defender. E contem com a Embrapa. Eu não vou me estender na minha palavra porque eu quero interagir com vocês. Vou passar aqui novamente para a Heloísa, mas muito feliz aqui com esse cenário, com essa participação, e vamos levar esse ecossistema para frente, porque esse cenário aí depende de nós. E nós, com certeza, vamos avançar. Talvez essa feira aqui no próximo ano a gente vai ter 2 pavilhões, com certeza. Obrigado. O André, você vai ser político, né, um dia, né? Eu nunca vi, ele não sobe qualquer fala que ele fala, ele começa e vai ficando uma coisa de político, assim. Eu falei, não, ele vai ser um dia. Obrigada. Eu acho que é legal o André estar aqui. Eu não sei quem já usou a Embrapa, mas a Embrapa, assim, na minha formação, ela sempre ficou uma coisa muito distante, assim, né? E ela pode ser mais perto, né, André? Eu acho que ela é muito mais perto do que... Hoje eu acho que tem uma possibilidade da gente estar muito perto de uma empresa que realmente contribui para a inovação. Aí eu queria que o Murilo falasse um pouco, mas eu vou contar um pouquinho de onde vem a Food to Save. Dentro desse caminho do desperdício, acho que as novas soluções, elas são muito importantes, como eu acabei de falar, e uma das coisas mais legais é a gente plantar semente, né? Quando a gente fala o futuro da alimentação, na verdade, alguma coisa que está acontecendo agora, mas ela precisa virar. E para virar é difícil, né? Então, quando a gente fala uma bebida vegetal, plantou uma semente, agora a gente está, todo mundo tem bebida vegetal, mas plantou semente para chegar onde estava chegando, né? E quando a gente pensa no desperdício, o desperdício também é um caminho que a gente fala, não, soluciona aí, né? E nós, da RG, a gente sempre fala, como que a gente vai melhorar, como a gente vai melhorar. E aí, o Murilo e o Lucas, que são 2 empreendedores, trouxeram essa proposta, né, que é uma proposta que existe alguns modelos parecidos no mundo e que ele vai contar para vocês, para quem não conhece a Food to Save, que não virou mais uma proposta, né? Virou uma empresa já reconhecida, com um número de usuários que eu acho que eu quero que o André conte, mas eu acho que é um case muito importante para falar. Quando a gente fala no futuro versus o presente da alimentação, o desperdício é um tema importante. E eu acho que a Food to Save mostrou que isso é possível. Tá? Legal, Alô. Acho que está funcionando isso aqui. Pode ficar com isso. Obrigado pelo convite, pela oportunidade para a gente bater esse papo.
A Food to Save realmente é um movimento, né, Lu? A gente fala muito isso, né? Um movimento realmente de conscientizar as pessoas a repensar a relação delas com os alimentos, né? Acho que foi daí que surgiu a Food to Save. Contando um pouco da nossa história, né? O Lucas, que é meu sócio, ele vivenciou uma experiência prática num supermercado que ele tinha, e ele atuava todos os dias ali pensando em soluções para reduzir o desperdício de alimentos que ele tinha nesse mercado, né? E por mais que ele tivesse uma gestão bem apurada, muitas vezes acabava tendo um excedente de padaria, de hortifruti, produtos bons e aptos para consumo que acabavam indo para o lixo, porque a gente sabe que hoje muitos clientes querem aquele produto impecável, aquele produto que está fresquinho, que é de hoje, saiu agora. Então, muitos produtos bons acabavam sendo descartados. E aí, pensando nisso, também já tinha tido uma experiência empreendedora no ramo alimentício, a gente conversou muito e buscou realmente encontrar uma solução que pudesse mudar isso. E aí surgiu a ideia da Food to Save, né? A Food to Save hoje é uma solução muito prática, é um aplicativo mobile. Até convido vocês a pesquisarem e fazer um download do aplicativo depois. E a gente atua numa solução que basicamente conecta os estabelecimentos do segmento alimentício que tenham algum tipo de excedente de produção. E quando a gente fala em excedente de produção, é desde um bolo que saiu do forno quentinho, mas acabou quebrando um pedacinho na hora de desenformar. Hoje, infelizmente, numa casa de bolos, isso acaba sendo descartado o bolo inteiro, muitas vezes, por causa dessa imperfeição. A nossa ideia é que esse excedente bom e apto para consumo, que pode ser esse bolo, ou até mesmo uma cenoura que tenha 2 perninhas, produtos que não estão dentro do padrão estético-cultural, esse excedente de produção deixe de ser descartado. Então, através da nossa plataforma, a gente conecta o estabelecimento do segmento alimentício para vender esses produtos com até 70% de desconto para os usuários engajados na causa, né? Então, a Elô perguntou em números, a gente já tem orgulho de dizer que a gente já salvou mais de 1.000 toneladas de alimentos em pouco mais de 2 anos de operação. Já são mais de 1 milhão de usuários nesse movimento com a gente, que realmente participam, né? A gente chama esses usuários carinhosamente de Food Saver, que são as pessoas que salvam os alimentos junto com a gente. E a gente acredita que tem muito o que crescer. São mais de 3.000 estabelecimentos cadastrados e, com certeza, tem muito o que crescer. E o que é interessante do nosso modelo é que, em momento nenhum, a gente quis transformar a Food to Save numa plataforma de descontos. A nossa ideia não é essa, pelo contrário. A nossa ideia é realmente ser um movimento de conscientização de combate ao desperdício de alimentos. Então, a venda desse excedente não é através de uma vitrine virtual, que a gente está acostumado, porque você vai numa padaria, muitas vezes tem uma mesinha de desconto, ou você abre, às vezes, um aplicativo de delivery e você vê lá a opção de desconto que está próximo do vencimento, e a nossa ideia não é ser isso, porque a partir desse momento, quando existe essa mesinha de desconto, ou é divulgado algum tipo de desconto específico em alguma plataforma, surgem 2 problemas. Um é para o estabelecimento que, na verdade, ele deixa de vender o produto no preço cheio e ele vai estar sempre vendendo no desconto, porque o cliente, naturalmente, vai preferir o produto com desconto, vai ver lá o bolo de chocolate, que pode custar R$50 e a opção de 25, ele vai falar, vou comprar sempre o de 25, e aí o empresário acaba sempre produzindo para vender por 25, acaba criando um ciclo vicioso, o que não é positivo. E outro lado também é em relação às pessoas realmente se conscientizarem. A gente não quer vender os produtos, somente os bolos de chocolate, somente os docinhos maravilhosos, que é o que acaba acontecendo nesses casos. Mas a gente quer provocar realmente a experimentação, provocar que as pessoas repensem realmente essa relação. Então, a gente fala muito, por exemplo, de produtos de padaria. Nas nossas sacolas surpresas, dificilmente vão vir pães fresquinhos para você cortar o pão e comer com manteiga na hora. Não, é um pão que foi produzido de manhã, você está pegando no final do dia, ele vai estar um pouquinho mais ressecado, mas por que não fazer uma farinha, por que não fazer uma brusqueta, por que não comer um pão na chapa? Então, a nossa ideia realmente é fazer com que as pessoas repensem e topem realmente experimentar coisas novas. E a solução encontrada para isso, através da nossa plataforma, foi vender esses produtos através de uma sacola surpresa. Então, é um modelo realmente bem provocativo, que você entra na nossa plataforma, você consegue ver quais estabelecimentos estão disponíveis. Então, a gente tem diversos estabelecimentos já cadastrados hoje na plataforma, que tem excedentes de produção naquele momento, porque o excedente é imprevisível. Quando ele tem o excedente, ele anuncia essa venda dessa sacola surpresa, essa disponibilidade dessa sacola surpresa, e você compra essa sacola surpresa sabendo se ela é salgada, doce ou mista, e o preço e o preço por. Então, o desconto que você está tendo sempre de 50% de desconto no mínimo até 70% de desconto. Então, de forma geral, a Food to Save realmente surge para mostrar que a gente precisa realmente repensar essa relação com os alimentos. Nosso foco principal, obviamente, acaba sendo o excedente de produção nos estabelecimentos do segmento alimentício, mas a gente quer que as pessoas realmente repensem isso nas suas casas. Então, a gente trabalha muito isso de repensar novas receitas, novas formas de reaproveitar os alimentos, e aos poucos a gente vem conseguindo construir isso, fazer com que as pessoas mudem seus hábitos, né? Porque
foi um pouco que a Elo falou, né? A gente vive num país hoje que 33 milhões de pessoas vivem num cenário grave de fome, enquanto 41 mil toneladas de alimentos são descartadas todos os dias no Brasil. Então, é um número totalmente discrepante um do outro, não faz sentido a gente continuar nesse cenário. E a Food to Save surge como uma solução de reduzir o desperdício e dar mais acesso para pessoas consumirem alimentos bons e aptos para consumo aí por um preço mais que seja mais fácil aí dela ter direito e conseguir consumir esses produtos, né? Então, basicamente, é isso. Muito bem, obrigada, Murilo. Façam essa experiência, né? Quem ainda não fez, é muito legal a experiência de você consumir na RG. É engraçado porque vai chegando, né? As sacolas assim durante o dia e já virou uma coisa natural. E é uma barreira, né? A gente fala, não, eu quero aquela coisa fresca, primeira, porque eu vou comprar. Ou quem já não foi num qualquer estabelecimento e ficou lá atrás cutucando o prazo de validade do mais fresco, né? A gente tem a cabeça exatamente ao contrário. Então, assim, quando a gente fala o futuro da alimentação, acho que hoje a gente quis provocar vocês aqui, não para pensar só, o futuro da alimentação é plant-based, isso acho que vocês já sabem, né? Eu acho que tem muito mais em volta para a gente começar a repensar e cutucar no sentido do que é futuro, o que é presente, o que já tem disponível. Então, eu queria que a Bibi agora falasse. Eu acho que a Bibi faz parte de um grupo de pessoas onde a gente falou de tecnologia, e aqui a gente está falando de biotecnologia, né? Que são grandes soluções, novas soluções, no caso da Selva, para a indústria de alimentos, a partir de uma nova tecnologia de produção. E aí eu acho que a Bibi está dentro de ainda de um campo muito curioso para todos nós, né? Que é uma tecnologia de produção de alimento a partir de células, né? E isso é novo, isso é futuro, mas também já é presente, tá? Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente, Bibi. A Selva você vai contar, mas só para falar, é uma startup que está nascendo, né? E aí talvez a gente vai olhar para isso daqui a 10 anos e falar, nossa, eu vi aquele dia que a Selva estava nascendo ainda, né? Apesar das células da Bibi já terem nascido, já faz algum tempo, a startup ainda está nascendo. Maravilha. Boa tarde a todos, primeiramente. Meu nome é Bibiana e eu venho do mundo da biotecnologia, mas com uma aplicação... Bibi de biotecnologia? Talvez. Faz todo sentido, eu diria. Mas a Selva, ela nasceu, então, ano passado, então, realmente, extremamente recente. Mas o nosso objetivo maior é de ser uma empresa de ingredientes para a indústria alimentícia. Mas ingredientes que têm uma produção ainda não tão comum, que é a partir da biotecnologia. Como assim? Eu vou dar o exemplo do que o nosso foco atual é da tecnologia, que é trabalhar o desenvolvimento de gordura cultivada suína. Então, em vez de ser necessário um animal crescer por diversos meses, ser realizado o abate dele e a gente utilizar, né, da parte muscular ou da parte da gordura, o que a gente faz é extraindo uma biópsia desse animal. Então, a partir de algumas células, a gente traz isso para um ambiente totalmente controlado, alimenta essas células de uma forma bem natural, então com os mesmos ingredientes que a gente está acostumado a consumir, e essas células vão, então, se multiplicar, vão crescer, vão proliferar. Mas, ao invés de a gente precisar estar dentro do animal, a gente consegue fazer isso dentro de fermentadores, semelhante a um processo de produção cervejeira. Então, a gente está trazendo uma nova forma de produzir a mesma gordura que a gente está acostumado a ter nos alimentos, mas realmente sem a necessidade de abater o animal, sem a necessidade de ter todo um tempo maior de produção, a necessidade maior de pasto, a necessidade maior de água. Então, a gordura cultivada, ela traz esses benefícios. E acho que vai muito de acordo ao que o André estava comentando dos 3 S's. Porque justamente o objetivo de termos selecionado trabalhar com gordura cultivada suína, ele começa pelo sabor, porque realmente gordura suína, ela é a preferida no nosso gosto de seres humanos, né? A gente realmente gosta desse tipo de sabor de alimento, apesar de que gordura todo mundo tem um pouco de receio de falar, mas a gente precisa sim disso na nossa alimentação e a gente gosta desse sabor. Ao mesmo tempo que a gente quer trazer uma gordura que pode ter modulação nutricional. E aqui entra a questão da saudabilidade também comentada pelo André.
Como assim, né? De acordo com o que a gente fornece de alimento para as células, elas vão produzir tipos específicos também de gordura no seu interior. Então, vamos imaginar uma gordura que tem sabor, mas que tem uma maior quantidade de gorduras insaturadas, que a gente sabe que vão fazer melhor para o nosso organismo. Então, esse é também um dos objetivos que a gente tem enquanto selva, é produzir uma gordura, mas que também tenha benefícios para quem estiver se alimentando. E o terceiro ponto, que eu acho que é a base, né, de a gente buscar por outras formas de produzir, é a sustentabilidade. Então, a forma de produção da gordura cultivada, ela tem que ser 100% redonda, né? Então, gerando um ciclo completo, desde o crescimento das células, a produção do ingrediente, mas todos os insumos que são necessários, eles terem um ciclo completo de vida, a gente não ter resíduos, a gente não ter desperdício. Isso é uma coisa que a gente tem buscado também desenvolver junto com a tecnologia, não apenas ter um produto final, mas também o que fazer com cada resíduo que é gerado, com cada insumo que é necessário, para que a gente tenha um ciclo de produção completo. A gente sabe que hoje em dia a forma da gente produzir, a gente tem muito mais consciência do que se desenvolveram processos há muitas décadas atrás. E hoje em dia, para ter uma tecnologia realmente inovadora e com aplicação e sustentável, a gente precisa pensar no processo como um todo. Então, esse é também um dos pontos que a gente vem trabalhando e construindo dentro da selva. Bibi, já que você, só para continuar você um pouco, que eu acho que fica tudo muito, eu fico sempre muito curiosa nesse tema, né? Eu já tive algumas conversas com a Bibi e com o Sérgio, e eu acho que a gente, apesar de entender o que está acontecendo na produção de células, você fala, não, mas que tamanho que você precisa de laboratório, né? O tamanho dessa sala, o tamanho dessa feira, se fosse suínos, quantos suínos você precisaria versus quanto de... Nossa, estou ótimo. Versus quanto que você produz de células né, dentro do laboratório. Mas eu tenho uma outra coisa que eu queria saber, vocês podem perguntar depois, a gente vai ter um tempinho para isso, mas eu acho que é importante, dentro desse território da biotecnologia e da evolução, né, de cultivo de células para consumo de algum alimento, o quanto você acha que a gente no Brasil está longe disso e fora do Brasil, o quanto que isso está evoluído já? Acho que isso é uma coisa importante quando a gente fala o futuro é agora ou o futuro é para frente, tá? Com certeza. O universo que é conhecido como agricultura celular, que é utilizar as células e a biotecnologia como produção de alimentos, ele tem um marco inicial em 2013. Então, a gente está completando 10 anos dos primeiros produtos que foram lançados, ainda muito em caráter acadêmico, né, dentro de universidades. E, a partir disso, outras empresas e startups começaram a nascer e se desenvolver. Acho que, hoje em dia, os grandes polos são Israel, Estados Unidos e Europa. A gente já tem uma aprovação regulatória em Singapura. Então, em Singapura, tu encontra já esse tipo de produto em restaurantes e em mercados. E está bem mais avançado nos Estados Unidos na parte regulatória e de tecnologia. Aqui no Brasil é algo mais recente, com certeza, Elô, mas que a gente entende que o Brasil ele já tem a capacidade de produzir alimentos. É a nossa vocação, né? Nós fazemos isso muito bem e exportamos isso. Então, com certeza que para essa nova forma de produzir também ser global, a gente precisa fazer parte. Então, acho que a gente está talvez começando depois, mas a gente já tem muito conhecimento embarcado, a gente tem a nossa biodiversidade que também está sendo aplicada nesse sentido, e aqui no Brasil a gente tem também já avanços bem constituídos. Nós, como Selva, tem iniciativas também dentro da Embrapa, que são muito relevantes nesse sentido, e grandes empresas como BRF, JBS também já desenvolvendo e trazendo esse tipo de inovação. Muito bom. André, deixa eu perguntar uma coisa que eu acho que é importante aqui para a gente. Se eu fosse pegar os seus quase 500 projetos da Embrapa, né, o que você diria que são os top 5 de inovação que está acontecendo lá dentro aqui para a gente? Então, são muitos, né? Mas eu vou tentar atender os top 5. Hoje, a maior demanda hoje dentro da Embrapa são os insumos biológicos. São micro-organismos, são processos de fermentação de precisão, que hoje desenvolvem insumos aí, em grande parte, para contribuir para a nutrição da planta. Então, você consegue ter aí
sistemas produtivos mais sustentáveis. Você não usa insumo químico. Então, o solo agradece, nossa reserva de água agradece, nosso planeta agradece. Nós temos uma unidade que é a Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Hoje, só para vocês entenderem, não tem mais espaço para projeto de inovação aberta com a iniciativa privada. Atualmente, eles estão tocando 22 projetos. E o primeiro produto hoje que eu considero top 5 é um produto que eles desenvolveram que recebe o nome de Biomorphos. É um micro-organismo que, quando aplicado no solo, ele consegue promover a planta a absorção do fósforo imobilizado no solo. Então, as reservas de fósforo hoje são escassas. Ela vai acabar, todo mundo sabe disso. E hoje eles conseguiram ter essa estratégia, hoje é o produto que tem a maior demanda. Outro produto também que é muito bacana, que eu considero aí o segundo, é principalmente o produto que a gente desenvolveu com a startup Amazônica Mundi. Inclusive, eles foram até selecionados ano passado, participaram de um evento lá nos Países Baixos, que é a FA Next, como empresa de responsabilidade social e ambiental. Eles trabalham com o coproduto, né, da cadeia produtiva do suco do caju, que é o bagaço do caju transformado aí na carne de caju, e eles trabalham hoje também com os insumos do bioma amazônico, principalmente de comunidades indígenas e comunidades tradicionais. E falando em comércio justo, hoje eles recolhem, né, a cada produto comercializado uma percentual que é repassado para essas comunidades, porque não adianta você ficar aqui na grande cidade falando assim, mantenha a floresta em pé. A gente tem que fazer alguma coisa para que as pessoas que vivem lá, elas possam ter uma vida digna, como nós temos aqui na cidade, que eles tenham renda para se manter naquelas localidades. Então, hoje, esse é um grande trabalho, é um trabalho que hoje essa startup aí, nós desenvolvemos 5 produtos, na Ano Food, né, um evento que ocorreu no mês de abril, nós fizemos aí o lançamento do 4º produto, que foi um empanado, que eles utilizam lá como um dos ingredientes ali da fibra de caju, o cogumelo produzido pelos povos Yanomamis. Tá? Então, você trabalha essa biodiversidade, né? Então, outro produto muito interessante também, que a gente tem trabalhado bastante, é a biodiversidade amazônica, né? Então, o açaí hoje é um produto que, não sei se vocês sabem, né? A demanda pelo mundo é gigante. A gente tem uma ociosidade aí de produto no mercado em torno de 30% a 40%. E hoje, grande parte do açaí que é exportado, ele tem que ser tratado termicamente, altera a cor. A maioria das empresas, o que faz? Adicionam ácido cítrico, porque a antocianina, né, ela vai de violeta a cor marrom, e você consegue recuperar parte da cor. Mas hoje, graças à tecnologia de liofilização, desidratação por vácuo, a gente consegue fazer o açaí em pó. Então, hoje a gente tem trabalhado bastante nisso. Hoje de manhã eu estava numa reunião, tem um edital da FINEP, né, fluxo contínuo, inclusive a Bibiana até falou que conseguiu aprovar um projeto lá. E um produto que também vai estar chegando aí no mercado é um equipamento para reaproveitamento da semente do maracujá. Hoje, grande parte é jogado fora, não sei se vocês sabem. É um equipamento que consegue separar o arilo, que é aquela, como se fosse aquele cabelinho meio amarelado, né, que fica ali aderido na semente, junto com a mucilagem. Está aí um grande ingrediente alimentício. Está aí o aproveitamento total da cadeia produtiva. O que faz com ele? Ele é rico em pectina, rico em carotenos. Você pode utilizar em elaboração de biscoitos, sorvetes, que você imaginar. Então, você tem uma possibilidade tecnológica infinita aí com o produto. Além disso, agregar valor, porque você vai ter uma semente com óleo de melhor qualidade, você vai extrair o óleo, vai poder utilizar para fins alimentícios e cosméticos, sem a necessidade de fazer todo o processo de refinamento químico, né? Por causa de deteriorações que acabam ocorrendo no produto quando ele não é bem tratado. E, além disso, você tem a torta, que a torta nada mais é do que uma fibra esfoliante, né? Pode ser utilizada também para fins alimentícios e cosméticos. Então, você trabalha toda a cadeia produtiva, né? Outro grande trabalho também muito bacana que a Embrapa tem feito é na questão da fruticultura, né? Não sei se vocês acompanham. Muito se fala em grãos, né? Eu até sou dentro da Embrapa um crítico, né? Ninguém fala
das frutas, né? O Brasil importava tecnologia para a produção de uva de mesa. Vocês lembram? A maioria da uva que a gente comprava era o quê? Aquela Niágara, né? Que a casca é muito azeda. Ou então a uva Itália. Aí depois entraram os materiais chilenos, aí os materiais americanos. E o grande problema da gente depender de tecnologia externa, eu, sinceramente, nunca tinha me ligado nisso, nem quando me formei, é porque eles regulam o mercado. Se o Brasil quiser crescer, eles não deixam. Eles seguram o material vegetativo. Essa é a importância, talvez, da Embrapa de forma estratégica para essa segurança no suprimento hoje que tem aí no mercado. E hoje nós temos a nossa unidade lá, Uva e Vinho. Eles lançaram a Vitória, todos conhecem, né? Que é a uva, vamos dizer assim, o diamante negro, né? Como os alemães chamam ela, que é a uva mais consumida aqui no Brasil. Eles lançaram a Isis, que é uma outra uva, e hoje, no ano passado, eles lançaram a Melodia, inclusive nós trouxemos ela para Ano Food, porque é uma uva que a gente não encontra ainda no mercado, mas que está sendo vendida toda para a Alemanha. Os alemães adoram as uvas brasileiras. E quarto e último, principalmente nessa temática das carnes cultivadas, plant-based. Hoje a Bibiana comentou, mas ela é parceira de uma unidade nossa, que é a Embrapa Suínos e Aves. Tem a colega pesquisadora Vivian, né, que tem trabalhado bastante nesse campo. Inclusive, amanhã tem uma pesquisadora da FAO ministrando uma palestra na nossa unidade da Embrapa, lá no Rio de Janeiro. Ela é especializada em carne cultivada. E como a Bibiana muito bem colocou, os Estados Unidos abraçou essa causa, talvez seja aí o país que está avançando no regulatório. Lá eles têm o SDA e o FDA, né? Como se fosse a Anvisa e o MAPA aqui no Brasil. E lá, esses dois entes regulatórios se unificaram. E eles estão construindo um marco regulatório para regulamentar esses produtos no mercado. Esse é o caminho. Muita gente não imagina, mas se você me permite dar o exemplo da insulina, né? A insulina você precisava ter animais vivos para produzir. Hoje, com a fermentação de precisão, você produz sem ter animais, sem sacrificar. Você consegue produzir uma quantidade imensa com recursos menores. Então, você tem uma infinidade. E nós temos aí também várias inovações ocorrendo junto com as startups, né? Hoje as startups são essas empresas aí, né? Que hoje em grande parte aqui estão fazendo a diferença e que os grandes, né? Eles acabam se associando. Eles querem se associar, eles não querem ficar de fora, porque o consumidor ele está bem mais informado. E hoje grande parte desse consumidor ele faz a modulação principalmente das inovações que nós realizamos. Então, temos muitos projetos também, principalmente na parte animal, por mais que a gente fale muito em produtos vegetais, mas principalmente em sistemas produtivos sustentáveis, ligado à eficiência hídrica e à eficiência realmente de recursos naturais. Então, nós temos uma unidade aqui em São Paulo, a Embrapa Pecuária Sudeste, que fica em São Carlos. Hoje tem um grande projeto, até com a própria Nestlé, trabalhando a questão da eficiência hídrica, tá? Porque a gente sabe, não sei se vocês já se antenaram, a agricultura é o maior utilizador da água que tem presente aqui no nosso país. Então, a eficiência hídrica hoje tem que ser trabalhada em todos os projetos e esse tipo de trabalho que a Bibiana está desenvolvendo vai contribuir, já contribui em grande parte para que a gente tenha aí grandes soluções aí, principalmente para nós, para os nossos filhos, né, que vão herdar tudo aquilo que a gente está gerando, mas acho que a gente tem que fazer essas mudanças. Heloísa, tem mais exemplos, mas eu poderia falar, mas ótimo. Eu vou deixar abrir aqui para eles, que depois eles possam interagir aqui conosco. Eu acho que fermentação é um assunto muito quente, né? Onde que a gente está olhando para a fermentação? O que vocês estão olhando para a fermentação? Acho que é um tema muito quente, porque a fermentação não necessariamente a gente pensa em fermentação que pode vir de muitos lugares diferentes, né?
Então, acho que esse é um tema que a possibilidade de geração de coisas, são muitas coisas diferentes a partir da fermentação, acho que é um tema muito fascinante, né? Eu queria, Murilo, indo um pouco para o mundo do consumidor, né? Acho que quando a gente fala em mudança da alimentação, ou tendências de alimentação, o futuro da alimentação, a gente tem sempre um sonho de algumas coisas, mas muitas vezes a gente bate no consumidor, né? Eu falei isso aqui no começo, mas isso é muito realidade. O consumidor, vocês estão prontos para comer uma carne de fermentação natural? Né? Se vocês soubessem como que a Bibi produz, vocês comeriam essa manteiguinha suína feita pela Bibi? Então, isso a gente está falando de tecnologias um pouco acessíveis e a gente está falando também de hábitos, né? E culturas. Eu queria que você falasse um pouco, Murilo, quais você acha que são os maiores desafios da Food2Safe e desse consumidor, né? Esse consumidor que tem que mudar a cultura e tem que mudar hábito para poder realmente fazer a transformação. Realmente, acho que a mudança inicial tem que partir da gente, né? A mudança cultural, ela é super necessária e a gente viu desde o começo que não seria fácil, né? A gente brinca muito, né? A primeira vez que a gente foi num estabelecimento comercial, a gente chegou e falou: você já pensou em isso que você não vende, que você joga fora, você vender numa sacola surpresa e alguém comprar de você com 70% de desconto? O cara falou: você tá maluco? Quem vai comprar uma sacola surpresa? Desculpa interromper, acho que tem uma coisa importante aí que é assim, uma coisa é eu repassar, outra coisa é o estabelecimento ganhar por isso. Exato. Então, o que seria jogar fora o dinheiro, ele está ganhando e monetizando esse dinheiro. E isso na cadeia produtiva é muito importante o tempo inteiro, porque na hora que monetiza passa a ter vantagem, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Sem dúvida, Elô. O nosso conceito é exatamente esse. A gente fala que é ganha, 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 né? Normalmente é ganha, ganha. A gente tem um terceiro ganha ali na equação. Por quê? Porque a gente gera realmente um desconto para quem está comprando, né? Que é super significativo. A gente gera uma receita incremental para quem está vendendo, em cima de um produto que era desperdiçado, então era prejuízo 100%, e hoje existem diversas leis que tem que destruir, tem que fazer o descarte correto, então ainda tem um custo adicional do descarte correto, então realmente tem essa receita incremental através da venda desse produto, e obviamente o meio ambiente, né, que é o terceiro pilar aí, que a gente sabe que consegue ter um ganho super significativo quando a gente deixa de descartar alimentos, né? Então a gente fala muito desse ganha, ganha, ganha. E quando a gente fala do cultural, o acerto foi nisso, Elô, quando a gente conseguiu realmente entender que a gente precisava conseguir gerar valor para os três envolvidos, né? A Food2Save realmente não entra com propósitos de você vai abrir mão disso, você vai fazer somente a doação, ou você o cliente vai comprar com 100% de desconto. A ideia não é essa, a ideia é realmente ser algo que a gente fala muito de consumo consciente, né? A gente tem um interesse de conseguir criar um equilíbrio maior nessa relação de consumo e gerar realmente benefícios para o estabelecimento, para o meio ambiente e para quem está comprando. E quando a gente fala lá do começo, né, foi um pouco disso que eu estava contando. A gente, inicialmente, quando a gente foi visitar diversos estabelecimentos, a gente sentiu uma rejeição de um modelo totalmente novo que a gente estava trazendo, e era realmente disruptivo, e ainda é disruptivo, claro, mas hoje, quando a gente tem uma Nestlé apoiando a gente, uma Ambev apoiando a gente tem marcas super relevantes apoiando a gente, fica muito mais fácil eu mostrar que meu conceito funciona e ter uma aceitação maior. Mas, ao longo do tempo, a gente percebeu que realmente a nova geração, cada vez mais, as pessoas mais jovens estão mais abertas a realmente ouvir e testar coisas novas. Então, eu acho que quando a gente fala de cultura e de futuro, a gente é muito otimista em relação a isso. Hoje a geração mais jovem, ela quer consumir de marcas que tenham uma preocupação ambiental, que realmente se preocupe com o resíduo que ela está gerando, com o desperdício que ela causa. Então, realmente, quando a gente olhou para o lado do B2B, a gente passou inicialmente a priorizar donos de negócio, estabelecimentos que tinham uma pegada mais jovem, que tinham um dono mais jovem por trás, que tivesse uma abertura inicial para conversar com a gente. Obviamente, com o tempo, com as marcas entrando, foi ficando mais fácil. E até mesmo no viés do usuário, até hoje, Elô, a gente ainda precisa trabalhar essa cultura. Porque às vezes a gente recebe um depoimento: mas eu comprei aqui minha sacola surpresa no Hortifruti Natural da Terra e eu recebi gengibre, eu não como gengibre, quero trocar minha sacola.
E a gente fala, não, a ideia não é essa, você pode aproveitar alguma outra receita, você pode fazer uma doação desse gengibre. Então, é um pouco disso, desse conceito que a gente vem trabalhando e vem mudando. Então, é muito do que a gente fala na nossa causa mesmo, é realmente ser um movimento contra o desperdício, reeducar a população nesse sentido, das pessoas repensarem como elas podem consumir todos os tipos de alimentos e entender exatamente o que você falou. Não é porque você entrou na padaria que você precisa ir lá e falar, é de hoje, não vou levar, então. É fresquinho, saiu agora, quanto tempo? Então, são perguntas que estão tanto no nosso cotidiano que a gente às vezes faz no automático e não pensa, e muita coisa boa acaba sendo descartada por conta disso. E quando a gente olha até para o cultural, a gente vê aquela... É melhor sobrar do que faltar, né? Hoje a gente ainda tem muito isso e não faz sentido algum, né? Porque o que sobra para você acaba faltando para o outro, né? Então, a gente tem muito dessa consciência da necessidade da gente engajar cada vez mais as pessoas, realmente trazer luz a esse tema, que é o que você falou. Todo mundo sabe que um buffet de um restaurante tem desperdício, né? Ninguém tem dúvida disso. Eu fui num restaurante por quilo, o que acontece com a comida que sobra? Parte eles aproveitam para o dia seguinte, o restante era lixo, né? O André, eu acho que tem uma coisa, né? Quando a gente fala assim, o que é futuro da alimentação hoje e futuro? Consumo consciente. A gente pode falar que consumo consciente é uma... E eu acho que outra palavra que a gente gosta muito no nosso dia a dia é quanto que a gente gera de impacto, né? Impacto positivo. Então, assim, só de geração de impacto hoje na Food to Safe, queria que você contasse um pouco qual que é a geração de impacto de vocês. Sem dúvida. E realmente engajar as pessoas nesse impacto, né, Lu? Então, quando a gente... Todo mundo sabe que tem problema e pouco é feito. Então, o impacto ajuda a gente a mostrar a necessidade de olhar para isso. Então, são 15 milhões de reais que a gente já repassou para os estabelecimentos parceiros em 2 anos de operação. Então, dinheiro que era jogado fora, né? E o que a gente é muito claro em dizer, isso é só o repasse do excedente. Hoje, metade das nossas compras no aplicativo são feitas para retirada no local. Então, o cliente vai até o local retirar a sacola e consome do estabelecimento e tem a oportunidade de conhecer o estabelecimento. Então, ainda existe uma receita incremental. Então, isso é um volume gigantesco de dinheiro que estava sendo jogado fora e a gente conseguiu reverter em receita e economia também para quem está comprando, né? Então, é conseguir criar esse equilíbrio, as pessoas entenderem o tamanho do problema, mas que existe uma solução, né? A gente pode realmente mudar isso. Em toneladas de alimento, quanto que você falou? 1.000 toneladas de alimentos a gente já salvou. Né? Quantos caminhões são? Caminhões, Elô, boa pergunta, hein? Vou ter que buscar esse Boeings. número. Boeings, um volume gigantesco, realmente. A gente olha para esse número e a gente vê isso em 2 anos de operação, basicamente, né? Então, a gente tem uma possibilidade de expandir 3.000 estabelecimentos parceiros e isso aí não é nada ainda a nível Brasil, a possibilidade que a gente tem de expansão, né? Hoje a gente está atuando mais fortemente em São Paulo e Rio de Janeiro, então ainda tem uma possibilidade muito grande de expansão. Bibi, antes de abrir aí para as perguntas, eu acho que a gente falou dos desafios, né? Que é uma coisa importante. Mas dentro desse território seu de biotecnologia, não só pensando na selva agora, o que você acha que é futuro de 1 ano, futuro de 5 anos e futuro de 10 anos possível, assim, quando a gente pensa em futuro da alimentação? Muito bom, muito boa provocação. Vou falar muito do que a gente observa hoje em dia, né? A Bibi é muito estudiosa, por isso que eu estou perguntando para ela. Eu achei muito bacana, Ela, quando tu perguntou se as pessoas aqui estariam prontas, eu vi muitas pessoas, né, com um movimento que sim. Então, acho que esse universo, quando uma comunicação é feita de uma forma assertiva, explicando os benefícios, como que é feito, tem uma quebra de barreira, né? Então, acho que para 1 ano realmente existe essa necessidade de comunicar melhor, né? Como que é feito, o que está por trás, quais são os benefícios, e isso anda junto, obviamente, com a regulamentação, né? Agora, a Anvisa está com uma consulta pública aberta em relação à regulamentação de novos ingredientes, que versa sobre fermentação, versa sobre cultivo celular. Então, a gente já vê que o Brasil está se movimentando, está andando em relação a isso. Então, a gente quer, para esse próximo ano, já estar com o nosso processo regulatório também colocado. Em 5 anos, eu vejo muito que esse tipo de produto vai estar disponível, né, já nas prateleiras, nos restaurantes. Você está falando do quê? Você está falando de carnes? De todos os tipos? De todos os tipos. Frango, carne vermelha, peixe, carne bovina, peixe. Frutos do mar. Frutos do mar, todos feitos de célula cultivada. Com ingredientes, pelo menos, a partir dessa tecnologia, né? A gente sabe que o início vai ser esse movimento híbrido, né? Provavelmente uma combinação. Então, na verdade, a gente está falando de proteínas diversas, gorduras diversas, o que mais?
dentro desses dois universos, Que mais? das Não, é um diferentes monte já, né? origens. É, Das diferentes origens, né? Tu pode pensar nos diferentes peixes, né? Hoje em dia já tem muitas iniciativas nesse sentido, a partir também, né, de carnes, bovina, A primeira frango. coisa que eu perguntei para a Bibi, eu falei, mas não dá para fazer não dá para fazer células de gordura, ser uma gordura perfeita, sem caloria? Você falou não, né? Ainda é um desafio. Mas quem sabe uma que estimule a gente a ter um metabolismo maior e que com isso a gente acabe, né, reduzindo as calorias. Acho que aí tem um grande potencial, certamente. Muito bom. Gente, quem tem perguntas a fazer, curiosidades, pode ir lá. Bibi, dá aqui para ela. Que daí eu... A Lu. Fala seu nome, por favor. Oi, boa tarde. Meu nome é Juliana, eu sou da Ajinomoto, de inovação. E eu tenho uma pergunta para a Bibi. Parabéns pela palestra, primeiramente, e pela selva, porque eu já acompanho há um tempo e eu acho incrível. E a minha pergunta, eu acho que talvez seja meio óbvio, assim, mas acho que vale perguntar se vocês já medem o impacto de carbono da produção da gordura em laboratório e isso versus ela, como ela é cultivada, como é feito hoje, né? Se vocês têm essa mensuração, porque você comentou de vocês já estarem fazendo esse trabalho de diminuir impacto e tal, mas eu não sei se vocês já mensuram esse impacto em emissão de carbono. Obrigada. Espera aí que eu levo o microfone, espera aí. Obrigada pela pergunta, Juliana. Essa com certeza é uma ótima pergunta. Hoje em dia, a gente está produzindo ainda em escala de laboratório. Então, são pequenas gramas, o que fica talvez difícil de fazer uma comparação exatamente direta. O que a gente tem hoje de dados? Questão de tempo, né? A gente está comparando uma produção hoje em dia de suínos que leva pelo menos 24 meses e o nosso processo hoje a gente precisa de 21 dias. Para chegar em quantidade, a gente estima que vai ser necessário 2 meses, então só nisso a gente já tem esse benefício. E os estudos muito teóricos nesse momento, em relação ao impacto de ciclos de vida, eles mostram que tu tem uma redução de 90% nas impacto de carbono especificamente. Então, isso tudo, claro, pensando em utilizando energias limpas, que aqui no Brasil, né, a gente tem muita possibilidade, e o nosso olhar de utilizar os resíduos vem justamente na questão de energia, porque a gente sabe que vai ser uma grande demanda, e se a gente consegue fechar esse ciclo com energia especificamente, a gente consegue ainda aumentar o nosso impacto positivo, no sentido de usar menos carbono. Legal, obrigada. Eu vou rodar só com esse microfone, vou pedir a gentileza. Você roda esse entre os palestrantes, Elô, por favor. Próxima pergunta. Aqui. Fala seu nome, por favor. Meu nome é Maria Lúcia, eu sou da Porto Engenho 24, Peruíbe. Eu gostaria de perguntar para você, vários produtos, isso é uma dificuldade do lojista, à base de plantas, e não só à base de plantas, tem o problema do sabor ainda. Por exemplo, eu vim para comprar também tempê aqui. Sei do valor nutricional, experimentei alguns, não só aqui, e não vou levar. Eu sei que eu não vou vender. Então, você vê essa solução em termos de sabor a médio ou longo prazo. Obrigada. Esse é um ótimo ponto. Quando a gente fala muito de consumidor, é um ponto muito importante da equação, que é o sabor, o outro é o custo, sem dúvidas. Mas de sabor, o que a gente entende, isso a gente já está fazendo aplicações da nossa gordura e provando ela realmente, né? Então, colocando em alimentos e degustando. Por ser de origem animal, então o DNA dessa célula ele é de suíno, tu consegue ter um sabor muito semelhante ao que a gente tem do próprio animal. Então, a gente quer realmente trazer esse nível de produto que mimetize o sabor e aí a gente tenha realmente essa conquista por parte dos consumidores. Legal, mais perguntas? Só erguer a mão que eu passo o microfone. Mais alguém?
Eu lembro que tinha uma... Ah, tem alguém. Tá aqui. Só fala o seu nome, por favor. Tudo bem, boa tarde. Sou o Jean, sou treinador, né? Amplamente engajado aí com as propostas, né? E queria saber da Food to Serve, né? Food to Save, perdão. Como se dá essa relação sua com os parceiros, né? A gente sabe aí os grandes, todo mundo sabe citar diversos exemplos de restaurantes que conhecem, frequentam, que eu ouvia no passado, não sei se isso era só um mito, né? Mas que existe uma legislação que proíbe restaurante, por exemplo, de oferecer esse excedente para moradores de rua e pessoas que transeuntes ali que poderiam se beneficiar desse alimento, né? Como que se dá essa mecânica das parcerias, né? Se você puder explicar, por favor. Obrigado aí, bom dia. Legal, obrigado pela pergunta. Isso é um ponto bem legal para a gente explorar realmente. Existia, sim, uma lei que não permitia que fosse doados alimentos, porém, durante a pandemia, essa lei mudou. E foi pouco divulgado isso, tá? Realmente poucas pessoas sabem, poucos donos de estabelecimentos sabem, e a legislação mudou. O que acontece é que no Brasil a legislação muda, mas ainda tem às vezes alguns resquícios de outras situações que aconteceram, aí as pessoas ainda têm medo, enquanto não tem um caso que realmente comprove que a nova lei está sendo aplicada, enfim, mas a legislação mudou. O que vale hoje é que realmente é permitido doar. O que acontecia antes é que não era permitido doar, né? Você poderia doar, mas se uma pessoa alegasse que passou mal, você teria que provar que o que você deu para essa pessoa estava apto para consumo. Agora é o contrário. Agora você pode doar. Se a pessoa passar mal, ela tem que comprovar que o que ela recebeu estava inapto para consumo. Então faz muito mais sentido essa legislação, porque realmente quem está acusando nesse caso vai ter que provar, e antes era o contrário, então todo estabelecimento ficava com medo. Mas existiram ainda algumas decisões que não foram tão claras, então as pessoas ainda têm medo de doar, mas legalmente está liberado. Em relação à nossa relação com os estabelecimentos, a ideia é ser um modelo muito simples e prático, né? A gente, obviamente, conversa com o estabelecimento, entende de cada negócio onde ele tem a perda, então a gente pode falar desde um buffet de restaurante por quilo, como eu falei, que é todo dia, mas a gente pode falar, por exemplo, de uma doceria que tem um lote que vai vencer todos os chocolates no dia 30 de novembro, e aí vence 50 chocolates de uma vez, mas não é todo dia. E também faz sentido para a gente estar com esse parceiro. Quando ele entende que também faz sentido ele estar com a gente ensina o nosso modelo, que basicamente é deixar um saco craft personalizado nosso, que é a nossa sacola surpresa, e ele disponibiliza o excedente quando ele tiver, através de um painel que ele tem, com 3 cliques ele anuncia para venda e vende esse excedente de produção na plataforma, tá? Então a gente entende de cada caso e aí ele vende de uma maneira super simples, o pagamento é sempre online, então basicamente ele anuncia para venda, espera o cliente ou o entregador vir retirar a sacolinha e ele realiza a venda e depois ele recebe esse valor da venda que ele realizou. Obrigado. Maravilha. Temos tempo para mais 2 perguntas da nossa plateia. Podem ser elogios também. Críticas construtivas, pode, gente? Pode? Ah, tenho. Aqui. Eu sou a Renata, da RG. Murilo, eu queria que você falasse quais são os estabelecimentos que vocês estão. Legal. São 3.000, né? Não vai dar para falar todos, mas os principais aqui em São Paulo, a gente está no Natural da Terra, a gente tem parceria com a Biscoitê, a gente tem parceria com o Rei do Mate, com a Nestlé, como eu falei. No Rio de Janeiro a gente está com o Zona Sul, com o Balada Mix, com o Brownie do Luiz, enfim, acho que os principais players do Rio de Janeiro já estão com a gente. Em São Paulo, obviamente, tem uma oferta... Sim? No Rio de Janeiro, os principais players já estão com a gente, e aqui em São Paulo a gente está expandindo cada vez mais, né? Acho que tem muito o que crescer ainda, mas a gente já vê grandes redes abraçando essa causa, que realmente, Lugano Chocolates, Cacau Noir, enfim, são diversas marcas que estão com a gente, que mostra que realmente essa causa está sendo cada vez mais exigida pelos consumidores, o que facilita muito para que grandes marcas realmente se movimentem e façam parte desse movimento com a gente. Mais perguntas? Mais uma? Aqui? Tem. Olá, tudo bem? André, pergunta para você. Parabéns pelo brilho nos olhos ao falar da Embrapa. Nós somos entusiastas do trabalho que vocês fazem. Mas eu vejo um grande desafio no trabalho da Embrapa, que é a democratização de todos esses estudos, de toda essa tecnologia, principalmente para os agricultores familiares.
né? Eu vi a sua explicação sobre pequenos negócios, sobre agricultura familiar, mas como vocês encaram esse desafio de levar essa tecnologia para quem mais precisa? O médio e o grande, ele tem grana para investir. Quando ele não capta essa tecnologia na Embrapa, ele busca fora do país, em outras grandes indústrias, mas o agricultor familiar, que é quem mais demanda de tecnologia, porque sua área de terra é pequena, né, porque os seus recursos de investimento são parcos. Então, como a Embrapa pensa na democratização né, de tantas tendências que estão postas à mesa para o pequeno? Eu sou o Alessio, eu sou o Alessio, eu sou da Compricop, um hub de pequenos negócios locais, associações e cooperativas de agricultura familiar lá do estado da Bahia. Agora sim. Então, ótima pergunta. A gente sabe, né, viver um cenário de pouco recurso, né, nos últimos anos. Praticamente todo o recurso financeiro da Embrapa ele foi alocado para inovação social, ou seja, para trabalho com agricultura familiar. As pequenas e médias empresas, né, aquelas que tiveram interesse em fazer inovação aberta com a Embrapa, eles fizeram com recursos próprios, como você falou, aportando, mas o governo ele reservou toda a parte do recurso da Embrapa, principalmente para trabalhar com a agricultura familiar. Haja vista, a gente sabe da responsabilidade hoje da agricultura familiar na nossa mesa, colocando o alimento que a gente consome. Não sei se vocês têm clareza do que é a agricultura familiar dentro do nosso país, mas dentro da nossa cesta básica, hoje, me desculpe, Sua Graça, Alessio, é um dos grandes responsáveis por abastecer a nossa cesta básica com grande parte dos alimentos que nós consumimos. 70%. A gente tem muitos trabalhos, você sabe disso. Hoje, a gente tem uma dificuldade grande, mas a gente realiza... Existe um formato de transferência de tecnologia que são chamados dias de campo. A gente faz dias de campo com o propósito de transferir tecnologia para a agricultura familiar. E aí, o estado da Bahia é um grande parceiro da Embrapa e a própria CAR, né? A gente tem vários projetos com a CAR. A gente falou aqui em desperdício de alimentos, mas a gente hoje tem uma dificuldade muito grande regulatória no nosso país, principalmente com a produção de ovos. E a gente tem um grande projeto na Embrapa, como eu falei, Luísa, são muitos e talvez a gente tenha dificuldade. A gente tem um projeto de inclusão dos pequenos produtores de ovos, que é o Ovo Limpo. Inclusive, trabalho que a gente fez junto com o Ministério da Agricultura, porque hoje tem que atender lá os 17 programas de autocontrole. E a gente conseguiu fazer uma publicação com todos os modelos simplificados para fazer a inclusão dos agricultores familiares, produtores de ovos, a se regularizarem, a se formalizarem, para que realmente garantisse a qualidade e segurança de colocarem esse alimento dentro das nossas mesas. Então, a gente tem trabalhado bastante. Convido você aí na Feira da Agricultura Familiar, que vai ter agora lá em Petrolina, que é o Semiárido Show, vai ocorrer em agosto, onde a Embrapa praticamente mobiliza todas as suas 43 unidades a levarem soluções tecnológicas a serem mostradas e disponibilizadas e transferidas para a agricultura familiar. Pensando em toda a cadeia produtiva, ou seja, do campo até a mesa. A minha unidade, ela trabalha muito com foco ao consumidor, foco na agregação de valor e principalmente antenado àquilo que o consumidor e que todas aí as áreas da saúde, principalmente da nutrição, geram de contribuições e valores, principalmente ligado à saúde, à saudabilidade dos alimentos. Então, a gente está realmente mobilizando todos os esforços. Nós temos um grande projeto de inovação social com a Cooperativa Grande Sertão. Entrem no site da Cooperativa Grande Sertão, uma cooperativa da agricultura familiar do norte de Minas, quase ali na divisa com a Bahia.
Estamos trabalhando com produtos da biodiversidade, como óleo de pequi, como buriti. Buriti, vocês conhecem o buriti? O buriti, eu tomei suco de buriti às margens do rio Juruá, lá em Cruzeiro do Sul, no Acre. Vocês não sabem da importância do buriti para alimentação, para nutrição. Talvez seja o fruto que tem a maior concentração de beta-caroteno para a vitamina A. A gente tem trabalhado. Então, somos parceiros, contem sempre com a Embrapa e a Agricultura Familiar sempre foram parceiras, nunca deixamos de ser, e o nosso propósito é gerar tecnologia para todos. E vocês hoje representam uma grande importância, e a gente trabalha fortemente com vocês. Eu tive agora recentemente em Pindorama. Você conhece Pindorama? Talvez aqui muitos aqui não conheçam. Conheçam o trabalho da cooperativa de Pindorama. É um trabalho que foi conduzido por um suíço, um franco-suíço, que chegou no Brasil, comprou uma fazenda e ele falou, não, isso daqui, toda essa terra não pode ser minha. E ele dividiu em lotes para agricultores familiares, e hoje Pindorama tem uma capacidade, uma representação social e econômica muito grande para a região. Inclusive, no município de Pindorama, eles têm moeda local. É única. Mas contem sempre, o nosso propósito é sempre estar próximo. Se você precisar, na Bahia, nós temos lá a Embrapa Mandioca e Fruticultura, faz um trabalho muito bacana, principalmente lá com a mandioca, hoje muito demandado, e hoje dentro da própria mandioca, falo aqui para vocês e para a Heloísa, a gente tem cultivares de mandioca biofortificadas, não é transgenia, é cruzamento. A gente seleciona materiais que têm alguma funcionalidade, principalmente como o próprio Leandro aqui, meu colega aqui, ele trabalha no projeto Bioforte. Nós temos uma mandioca de mesa, que é a mandioca cultivar jari, ela tem alta concentração de beta-caroteno. E pouco eu encontro esses materiais, principalmente nas grandes cidades. Agora, muita gente critica a Embrapa, principalmente pela comunicação. Talvez a gente precise, e esse canal aqui de comunicação, essa junção, esse trabalho brilhante que a Elo realiza aqui pela RG Nutri, ela pode contribuir, porque talvez a deficiência que a gente tem em comunicar, ela pode complementar. Mas a gente hoje tem vários trabalhos com materiais biofortificados, batata doce, milho, feijão calpi, né? Então, são materiais que, inclusive, são destinados em grande parte para a agricultura familiar, e a gente sabe hoje da importância que vocês têm, principalmente na nossa cesta básica. Obrigado. Oi, Edu, está aberto o canal do Alessio agora. A gente vai abrir o canal do Alessio Embrapa para todos os agricultores familiares. É o canal do Embrapa para agricultor familiar, mas ele vai chamar Canal Alessio. Muito bem, boa provocação, viu? Não dá moleza, não. Não pode dar moleza, não, tem que estar certo. E eu acho que tem muita coisa boa, na verdade, para mostrar, né? Então, a gente vai te ajudar, André. Boa tarde, eu sou Luciene, também sou da Bahia, sou consultora de alimentos e trabalho com agricultores familiares. Eu tenho uma pergunta, mas antes tem um curto comentário, que assim, eu trabalho com a produção da fibra de caju, a gente está desenvolvendo um hambúrguer de caju também, tivemos total apoio da Embrapa, uma parceira foi visitar a unidade de vocês, acompanhou toda a produção dessa fibra. A gente conseguiu fazer reunião online para discutir os resultados que nós já tínhamos, e foi muito gratificante e bem importante para que a gente conseguisse desenvolver. Inclusive, estamos aí tentando fazer parceria com a Amazônica Mundi já para fornecer essa fibra para eles. Está um andamento bem bacana. E a minha pergunta é assim, baseado no que a Amazônica tem hoje, se você, André, tem informação, as propriedades tecnológicas desse hambúrguer, se é bem aceito pelo consumidor, e né, se já tem essa resposta, né, do consumidor, se as vendas trazem bons resultados. Pô, muito legal. O caju realmente está crescendo, hein? Se vocês acham que o caju hoje é só plantado lá no Nordeste,
Hoje já tem plantio de caju, inclusive materiais da Embrapa no Espírito Santo, e hoje tem um grande projeto no estado do Mato Grosso. Em relação ao projeto que a gente fez lá com a Amazônica Monde, é muito interessante, porque quando o pessoal dos produtos plant-based, né, a base de plantas, começaram a lançar produtos no mercado, os primeiros produtos foram Estados Unidos, né, Beyond Meat e Impossible Food. Então, muita gente saía daqui, ia para Nova York, eu quero provar aquele hambúrguer, conhecer, porque tem a Ferro M, e aquilo tem um sabor de carne. E no projeto que nós realizamos com eles, a gente teve como um parceiro um restaurante lá do Rio de Janeiro, que é a Casa Camolese. Inclusive, o Tiago Camolese, ele foi o criador da cerveja Devassa, só para vocês terem ideia. E ele, muito crítico, né? A gente fez uma degustação dentro do restaurante dele, com uma consumidora de produtos plant-based. E na primeira formulação que nós fizemos, colocamos aroma de carne no produto, que era aroma basicamente com leveduras, né, da indústria cervejeira, que traziam aquele sabor de carne. Quando a pessoa foi provar, ela sentiu aquele cheiro, ela teve aquela ânsia de vômito. Aquilo dali foi o divisor. Foi um grande sinal. E aí eu participei desse projeto. A partir daquele momento, a gente começou a trabalhar basicamente com temperos naturais, sem aromas. E esse é o propósito da Amazônica. Eles não trabalham com aromas, eles trabalham com ingredientes naturais. Os temperos, um mix de temperos, pimenta cice, das tribos indígenas lá do Amazonas. Então, um mix de temperos naturais, basicamente, dão um sabor nos produtos. Então, trabalhem, a gente tem que escutar mais o consumidor. Talvez a gente que é da área tecnológica, a gente é meio arrogante de vez em quando. A gente acha que sabe tudo e nós não sabemos. Escutem, façam prova com os consumidores, entendam os consumidores. Ali no estado da Bahia a gente tem um projeto, acho que você deve trabalhar com a Cooperacaju, né? Lá com a Elianai. Então, a Elianai, ela foi um trabalho de capacitação que a gente realizou junto com grandes agroindústrias familiares no estado da Bahia, foi lá na região de Monte Santo. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer e viver um pouco da literatura Os Sertões. Uma cidade fantástica. Aqueles que não conhecem, conheçam Monte Santo na Bahia, vocês vão se apaixonar. Mas, basicamente é isso. A gente trabalha e trabalhou num projeto junto com ele com temperos naturais. E o indicador foi esse, os consumidores. Eles não queriam ter naquele produto aroma de carne. Eles queriam sim ter um produto com textura, características, mas que realmente tivesse gosto de temperos naturais. E aí é o segredo, é a inovação, é o know-how, e é isso que a gente trabalha, e talvez isso que a Bibiana vai trabalhar principalmente no desenvolvimento lá da cultivo de células. Obrigado. Obrigada, André. Aliás, isso é importantíssimo. A turma das carnes plant-based não necessariamente tem que ter gosto, né? E a diferença do Mitsu para você entrar no mercado vegetariano com sabor, são completamente diferentes. Queria agradecer a presença de todos, obrigada por estarem aqui com a gente hoje. André, brigadíssimo. Murilo, muito bom você estar aqui. Bibi, vamos embora, hein? Sucesso, tem que acelerar isso aí, para a gente poder ver na realidade. Tá bom? Obrigado a todos, brigadíssimo, gente. Obrigada, Lu, obrigado. Obrigada, Heloísa Guarita, por ter feito a mediação deste segundo painel aqui da Arena Inspiração. Agradecer novamente André Dutra, Murilo Cunha e Bibiana Matti.